Vamos lá, pessoal. Agora eu vou ensinar para vocês aqui como instalar o Rocky Linux, tá? Dentro da sua VPS da. Eu estou utilizando aqui o WSL, tá? Da Microsoft, que ele já me permite instalar uma instância Linux dentro do meu Windows e ela se integra, bem interessante. Tá? Então assim que a gente cria ela, vamos aqui, ó, digitar um usuário, Pablo, tá? Agora eu vou esperar ela criar a senha. Pronto, perfeito. Agora eu vou criar uma nova senha. Vou confirmar ela. Pronto. Uma vez confirmada, eu já estou com a minha máquina. Porém, o Windows, ele, assim como qualquer distro Linux, ele não te libera o acesso root, a não ser que você faça a instalação do zero. Para alterar isso, a gente vai fazer um seguinte comando: sudo, que eu estou informando que eu sou root, quero o comando root, pswd root. Ele vai pedir a minha senha. E eu vou criar agora uma senha para o root. Pronto, uma vez criada a senha, eu vou entrar com o privilégio root, informando o sul, digito minha senha. Qual que é o objetivo disso, tá? Antes de mais nada, nós precisamos atualizar o nosso sistema. Então, no caso do Rocky Linux, ele tem duas funções. Ele tem o i1, tá? Posso dar o i1 update, ou eu posso dar o DNF update. Vamos tentar pelo DNF? Vamos lá. DNF update, que é a mesma coisa do i1. Achei uma novidade, achei mais bonitinho, mas não muda nada na operação, tá? Uma vez que a gente atualizou ele bonitinho, vamos aqui fazer a atualização, ver se ele precisa de alguma modificação para que antes disso, para que depois disso a gente consiga fazer alguma coisa com ele, tá bom? Então sempre mantenha a segurança do seu Linux. Tudo bem que é Linux, é mais seguro, mas é sempre bom manter, tá? Então eu tenho cerca de 19 pacotes, cerca de 180 megas. Vamos dar uma atualizada aqui, tá bom? Que é bem rápido, não chega a ser tão complicado, nem tão demorado, tá? Mas é isso, ele vai atualizar as bases, atualizar os pacotes, deixar tudo atualizadinho para que a gente consiga começar a trabalhar, né, e a montar esse servidor, tá bom? Então enquanto ele instala aqui, eu já vou, né, utilizando aqui, já vou dar até porque o intuito agora é instalar o que? É instalar o CWP, instalar o Cockpit, né, que é vou até abrir aqui para que vocês tenham enquanto ele está instalando aí. O Cockpit, ele é tipo um painel de monitoramento, que eu acho que foi muito interessante essa jogada da Red Hat em implantar isso aí. Ficou muito mais interessante, eu achei que facilitou muito. Até por um caso que aconteceu comigo nas VPS da Hostinger, né? Que eles estavam falando absurdos. Né? E no caso, o software que a gente vai usar, tá? É o CWP, no caso, CWP Panel, que é o CentOS Web Panel, né? Então aqui a gente tem um sitezinho deles, não é complicado, tá? A instalação dele, a base, ela é bem simples. Então aqui, ó, instruções de instalação, você vai clicar aqui, né? Uma vez clicado, ele vai carregar o sitezinho bonitinho. E aqui eu vou criar um bloco de notas com tudo que eu preciso, para que não tenha que ficar perdendo muito tempo, né? Então eu vou descer aqui, ó. Aqui são algumas informações, requisitos de sistema, tá vendo? Para melhor performance, né? Aqui ele fala que você tem que verifique tal, né? Vou até colocar aqui para traduzir para ficar mais fácil, né? Você tinha que concluir as seguintes tarefas de iniciar o processo, tá? Eu não gosto de fazer uma coisa no meu site, tá? Porque eu gosto de dar os créditos a quem merece. Então aqui ele fala que você tem que definir um host, né? O nome de host. Então eu vou abrir aqui o bloco de notas pra gente fazer esse processo, tá bom? Que é mais simples, ele até facilita para que a gente consiga trabalhar tranquilo, tá? Aqui ele fala, define o endereço IP adicional, né? Endereço de subrede, endereço de IP do gateway. Deixa eu tirar você daqui.
endereço de IP do gateway padrão para o seu servidor. Então isso quer dizer, o que seria o endereço de IP padrão do gateway, tá? Eu vou mostrar como referência aqui a VPS de um cliente, tá? Que fica mais fácil para fornecer essas informações. Ele fala aqui, ó, você consulte, né? Verifica com o seu provedor. No caso, o meu provedor, nesse caso, tá? Em específico, é a Hostinger, né? É o meu provedor, quem provê o meu serviço. Tá bom? Enquanto isso ele está instalando lá o Rock, né? Para que a gente tenha uma coisa mais interessante. Aceitar cookies. Vamos abrir aqui. Um pouco mais embaixo, né? Ele fala que os requisitos mínimos, né? Ele sempre recomenda a versão 7 do CentOS, minimal, né? O que seria minimal? O que a gente tem, né, do Linux, o bom do Linux é que você pode instalar uma distro mínima, com o mínimo de pacotes, o mínimo de programas, né, para que você use apenas aquele que você necessita. Vou fazer o meu login aqui. Ele fala sobre o Rock do CentOS Stream, o Rock Linux, que é o que a gente vai usar aqui nessa instalação, né? Minimal ou boot, né? Boot ele só boota, ele não vem com nada, né? Requisitos de hardware. Ele fala que sistema operacional 64 bits com mínimo de 2 GB, tá? O mínimo. O recomendado, que é o que para ele rodar tranquilo, né? Verificação de antivírus e e-mails é com 4 GB. Então, no caso, né, a VPS do cliente, ele, no caso aqui do nosso grande amigão, o Thiago, né, proprietário dessa VPS, e aí ele fala que ele te dá até o acesso para que você baixe essas distros, né? Mas vamos para o próximo passo, atualização do servidor, né? Aqui ele fala que você precisa, para quem tiver dúvidas, ele também tem um guia de instalação, tá? Eu acho bem interessante isso aí. Preparando o servidor. Vamos instalar os pacotes necessários para a instalação do CWP. Então isso quer dizer o quê? Ele não precisa de muito para se instalar, tá? Então ele precisa do wget, por quê? O wget vai ser necessário para que ele faça o download desses pacotes, né? O wget é como se fosse um gerenciador de downloads do próprio Linux. Aqui ele fala, né? Instale os pacotes do Fedora, né? Que seria o EPEL Release, seria a EPEL, né? Uma vez instalada, a maioria dos servidores já vem, tá, pessoal? Então não precisa ter muita bronca com isso. Então a gente tem que fazer aqui o processo. E um update, né? No caso ele traduziu a página, então ele mudou. Então aqui seria -y update, né? Então aqui, depois de você fazer esse processo que eu estou fazendo, tá? Ele pede para você reiniciar o seu servidor, tá bom? Então aqui a gente não use um reboot, eu não sei porquê, não confio. Então eu uso sempre o comando shutdown, -r, now, tá? Ele vai reiniciar. Se você está numa VPS, ela nem demora muito, tá? Então aqui a gente vai vindo. Próximo passo, instalação, que é a parte mais interessante, né? Aqui ele fala que você vai escolher a distro que você precisa. Você vê que ele sempre recomenda o CentOS 7, que é o problema que eu tive com essa VPS aqui, tá, pessoal? Então assim, no caso de vocês que estão começando a comprar a VPS agora, não estou dizendo que vocês não vão usar, tá? Que eu não sei qual que seria o painel que vocês vão usar para gerenciar. Mas no meu caso, existe um conflito muito grave, tá? Com a questão do CentOS 7. Né? Eu tive um problema muito grave, então por isso que eu utilizo. E antes de você iniciar a instalação, eu recomendo que você aplique esses name servers, né? Domain name servers, são os DNS da Cloudflare, tá? Para proteger vocês. Redefinir firewall não é necessário agora. Redefinir SSH não é necessário, tá? E aqui a gente tem o mudar hostname, porque ele vai pedir isso aqui na instalação. Tá vendo? Ele pede antes para você mudar, para você setar um hostname. Tá? O hostname seria um nome de máquina, né? Seria um nome de acesso. No caso do meu cliente, o acesso à VPS dele é vps.bh máquinas e ferramentas, porta 287. Quando eu entro aqui, né, ele aponta diretamente para o meu servidor. Tá bom? Então seria aqui que você iria definir, aqui dentro dos servidores da Hostname. Então aqui no overview,
Nós não temos, isso aqui é um erro que ele dá, esse é o erro que vai te dar muito problema, tá? Porque depois se eu corrigir isso aqui da largura de banda, né? Que ele tava, quando você instala o CentOS 7, ele vai te dar um estouro de largura de banda tremendo, tá? Então isso aí já é um problema, tá bom? Então nesse processo aqui a gente está criando o arquivo, vamos lá. Para o nosso caso, que é o Alma Linux, CentOS 8, nós precisamos desses comandos. Seria acessar a pasta source, né? Lembra do wget que a gente instalou antes? Então é para isso que ele serve, para a gente baixar ele aqui, ó. Então wget latest, e aqui é uma coisa interessante, aqui ele tem um comando padrão, tá? Padrão para a instalação dele, entendeu? Aqui ele está falando mais recente, mas aqui se a gente volta para o tradutor, ele dá CWP latest, né? Ou seria a última versão, tá bom? Aqui ele fala sobre argumentos opcionais de instalação. O que seria isso, tá? Aqui, ó, restart, yes, -R, né? Ele faz o quê? Ele, depois que ele termina de instalar, ele mesmo reinicia automaticamente, tá? No caso do PHP FPM, que não está disponível na versão gratuita, que é a que eu mais uso, tá? A que eu mais uso é a versão gratuita. Ele já instala o PHP FPM. Como funciona o PHP FPM? Vamos supor que eu tenho 3 ou 4 sites lá que utilizam versões diferentes do PHP. Então eu posso definir uma versão para cada site, tá? O Softaculous é um sistema de gerenciamento de instâncias. Então você instala o WordPress por ele, se você quiser. Você instala tudo, tá? Joomla, tudo. Eu não gosto muito de utilizar o Softaculous, né? Porque já tem um nele aqui. Se você ver aqui porque ele tem 2 portais, tá? É o 283, tá? Que é para o nível de usuário, e o 287 que é a nível de root, né? De admin. Então, vamos lá. Então aqui seria um comando pré-pronto, tá vendo? Então como é que a gente vai fazer? Vou explicar para vocês aqui, criar um exemplo. Então aqui a gente tem, não é esse que a gente vai usar, no caso seria esse, né? É o 8 latest. Né? Então aqui a gente tem aqui, ó, já troca, tá? Eu quero que ele reinicie, -R, yes. Eu quero que ele instale o FPM 7.3, tá? No caso eu vou querer que ele instale o 7.4, tá? Aqui a versão -P, tá? -P, que é o PHP, né? Ó. Você pode usar apenas um, então quer dizer, você não pode instalar o 3, 4, 5, não, é só um, tá? -PHP FPM, -P, então aqui fica a versão certinha, né? Então aqui, ó, PHP FPM 7.4, -P, que é o PHP 7.4. 7.4, tá? Então aqui, como eu não vou instalar o Softaculous, então eu removo aqui. Então eu vou e substituo esse aqui, ó. Então aqui eu tenho todos os comandos que eu preciso para que ele seja instalado totalmente, tá? Após esse processo, reinicie o servidor. Então aqui já acabou o nosso processo de instalação, tá bom? Que é a criação do script, atualizar e criar o script de instalação.